Então, assim, pessoal, como eu comentei com vocês na aula passada, sobre as divisão anatômica, as partes do corpo. Então, assim, a nossa coluna, ela é extremamente importante para nós, né? Por quê? Porque é ela que vai permitir o movimento do andar, do caminhar. Então, se nós temos qualquer alteração postural, essas alterações já começam a comprometer a nossa mobilidade para executar as tarefas do dia a dia. Então, assim, a coluna é a principal parte do nosso corpo responsável pelo movimento, tá? Quando eu falo movimento, são todas as coisas que a gente faz durante o dia, seja levantar da cama, seja andar, se arrumar para sair de casa, para ir tomar banho, para ir pegar ônibus, e, enfim, andar, caminhar, sentar, levantar, tá? Fazer atividade física, subir escada, descer escada. Então, tudo que a gente precisa, todas as atividades diárias, a gente precisa estar com a coluna em dia, porque senão a gente não consegue executar os movimentos básicos, né? Então, por isso é extremamente importante cuidar da coluna. Como? Alongando, principalmente alongando, fortalecendo, alongando, mas qualquer exercício? Não. Bom, daí aí precisa consultar, né, o seu fisioterapeuta para ver bem certinho quais exercícios são indicados e quais não são, né, dependendo da situação da avaliação da coluna. Então, assim, a nossa coluna vertebral, ela vai apresentar 7 vértebras cervicais. Então, como vocês podem ver aqui, nessa região cervical, então, são 7 vértebras principais, certo? Então, 7 vértebras na região cervical, 12 vértebras na região torácica, que vem logo abaixo aqui da região cervical. Então, logo abaixo da região cervical, já vai ter a região torácica. Então, na região torácica, nós temos 12 vértebras torácicas. 5 vértebras na região lombar, que vem logo em seguida, né? Logo depois da região torácica, já vai representar aqui a região lombar, 5 vértebras lombares. 5 vértebras sacrais, também na região sacral, e que é essa região aqui, né? Então, região lombar é essa região aqui. Região sacral é toda essa região aqui do nosso quadril. Então, essa parte aqui, que parece um encaixe, é o nosso quadril. Então, no nosso quadril também tem vértebras, né? 5 vértebras menores. E logo abaixo do nosso quadril, né? Na região do cóccix, que é próximo aqui da região também dos órgãos genitais, né? Então, nessa região, nós temos, né, no nosso corpo, 4 vértebras coxígeas, certo? Então, essas são as principais divisões da coluna vertebral. Então, assim, pessoal, se um dia vocês forem fazer algum exame de raio-x, algum exame na ortopedia, na fisioterapia, vocês sempre vão observar que no resultado do exame, o médico ortopedista, ele sempre vai colocar o resultado de acordo com a vértebra, cada uma das vértebras que foi avaliada. Então, ele vai dizer assim, a partir da vértebra C1, C2, C3, C4, C5. Ou paciente apresenta diminuição de massa óssea, de densidade óssea na vértebra lombar L4, L5, que é o que a gente mais vê que tem desgaste, né? Porque é a que a gente mais usa em relação a sentar, levantar, a suportar o peso do corpo, é a vértebra L4, L5. Então, as vértebras L4, L5, por que L4, L5? Porque é a quarta e a quinta vértebra da região lombar. Isso que quem tem alteração das vértebras lombares costuma sentir muita dor e desconforto e dificuldade para executar os movimentos como sentar e levantar, né? Então, é muito importante, né, procurar realizar exercícios de alongamento para não precisar fazer nenhum tipo de cirurgia, né? Enfim, não ficar com a mobilidade prejudicada. Acontece, como eu comentei ali agora, em relação à descarga de peso, quando tem um esforço maior, né? No caso, um peso maior, ah, entre essas vértebras, seja por obesidade, seja por questão de idade, por sedentarismo,
por má postura, por trabalho repetitivo, né? Então, é muito comum a gente observar em pessoas que acabam desenvolvendo lesões por esforço repetitivo nas vértebras L4, L5, que são pessoas que trabalham com logística, com carga, com mulheres que trabalham como diarista, como professoras de educação infantil, eu vejo muito isso, professoras se queixando para nós na parte da físio, né, de hérnia de disco, certo? Por ter que carregar as crianças o dia todo. Então, a gente faz toda uma educação postural para essas professoras, para se cuidarem em relação a como levantar a criança, como segurar a criança da forma correta, para não desgastar a coluna, né? Então, tem que se abaixar. É mais demorado, mas tem que se abaixar, porque senão desgasta a parte do disco intervertebral, que é o que leva à hérnia de disco. Então, assim, aqui está toda a nossa região da coluna. Lembra que eu falei para vocês que eu mostrei as vértebras? Olha como elas são lindas, gente. Elas se encaixam assim perfeito. Ai, eu sou apaixonada por coluna. Elas se encaixam perfeitamente uma na outra, né? Então, assim, aqui estão todas as vértebras da coluna vertebral. E entre essas vértebras, como vocês podem observar aqui, ó, tem os discos, certo? Ou seja, são essas partes mais como se fossem gomas, umas gominhas, né? Um exemplo assim, né? Elas parecem umas gominhas porque vão dar essa estabilidade para que não ocorra o atrito entre outras vértebras, né? Então, elas fazem essa proteção, fazendo com que o peso da coluna não prejudique em relação às vértebras que estão abaixo ou acima, né? Então, é toda uma estrutura para que haja um movimento de flexionar a coluna e estender a coluna, né? Ou seja, levantar, sentar, se alongar, fazer exercícios e tudo mais. E quando esse disco está, quanto mais fino ele estiver, ou seja, quanto menos espaço tiver entre o disco e a vértebra, maior a chance de desenvolver lesões, né? Digo, alterações, artrose, né? Artrose, problemas de coluna, e principalmente também, um dos exemplos que eu vou citar é a lombociatalgia. Então, assim, o que é lombociatalgia? Lombo vem de região lombar. Ciatalgia é também porque vai pegar a parte da terminação nervosa, ou seja, ciato vai pegar a parte da região ciática, né? O nervo ciático, o famoso nervo ciático. E algia, dor. Então, é uma dor que começa desde a coluna, pega o nervo ciático e irradia até o pé. Como assim, prof? Como que uma dor na região lombar acaba ocasionando dormência nas pernas, ausência de sensibilidade? Pelo seguinte, lembra que eu acabei de comentar com vocês que na região das vértebras, as vértebras são com formato irregular, aqui, ó, olha que coisinha mais linda. Mas agora vai fazer todo sentido para vocês. Então, ó, aqui tá a vértebra, como eu expliquei para vocês. Lembra o que que passa aqui no meio? Medula espinhal. Lembra que eu comentei? Beleza? Então, aqui passa a medula espinhal. Então, vamos voltar ali naquela imagem. Considerando que aqui vai passar a medula espinhal, lembrando que a medula espinhal é a parte responsável do sistema nervoso em enviar todas as informações, inclusive dor ou ausência de dor, tá? Então, quando tem essa compressão dessa vértebra e não tem o disco intervertebral para proteger, automaticamente vai ter um desgaste ósseo, né, ali. Tendo esse desgaste ósseo, acaba tendo uma compressão da medula espinhal também, dentro da vértebra do quadril, dentro da L4 e L5. Pressionando a medula espinhal, acaba tendo ausência ou alteração de sensibilidade. Então, por isso que é muito comum pessoas que têm algum tipo de desgaste das vértebras, né, da região lombar, desenvolver então a lombociatalgia, que é essa alteração em relação à sensibilidade das pernas por causa da compressão da medula espinhal, certo? Aí, assim, outro exemplo que eu vou dar para vocês, falando da medula espinhal. Então, ó, aqui está o nosso crânio, beleza? Lembrando que
O crânio tem como principal função proteger o cérebro, certo? Então, o nosso crânio tem como principal função proteger o nosso cérebro. Já a coluna vertebral, uma das funções, né, é a da sustentação para o nosso corpo, para que a gente consiga realizar os movimentos e principalmente o equilíbrio. Eu não consigo ter equilíbrio se eu não tiver postura. Então, tem que ter postura para ter equilíbrio. E por que eu preciso de equilíbrio? Para conseguir andar, para conseguir fazer qualquer atividade, qualquer movimento, levantar, sentar, caminhar, correr, tá? Então, eu preciso de equilíbrio. E para isso, eu preciso estar com a coluna bem alinhadinha. Então, assim, além de proporcionar equilíbrio para que haja locomoção, a nossa coluna também tem como principal função proteger a medula espinhal. Então, ó, toda essa parte aqui tem medula espinhal. Então, a medula espinhal, ela faz parte do sistema nervoso do cérebro. Então, o crânio protege o cérebro e a medula espinhal protege, no caso, meu Deus, e as vértebras, a coluna vertebral protege a medula espinhal. Por que que eu estou falando isso? Porque o que que acontece se uma pessoa tiver uma lesão, medular, ou se não, se ela tiver uma fratura de coluna, se ela sofrer uma queda e gerar um impacto, um acidente, alguma coisa assim, e gerar uma, né, uma alteração nessa coluna, o que que vai acontecer? Lesão medular, certo? Então, se o paciente sofreu uma lesão, uma compressão dessa medula, uma pressão, né, através do impacto da vértebra, pressionando essa medula, vamos supor um exemplo, a partir da região lombar, ele perde totalmente o movimento da região lombar. E, infelizmente, não existe uma forma de recuperar o movimento, tá? Então, pessoas que perdem, que acabam tendo lesões na região medular por causa de fraturas ou acidentes com as vértebras, perdem totalmente o movimento. Então, se a pessoa teve alguma fratura na vértebra da região lombar, então, a partir da região lombar, ela vai perder todo o movimento de quadril, não vai mais conseguir recuperar, infelizmente. E mesma coisa a região torácica. Teve uma fratura na região torácica, desde a região torácica, ela vai perder todos os movimentos e funções, né? Também não vai ter uma expectativa de recuperação. E aí que tá, e vai ficando cada vez mais grave. Se tiver perda e fratura na região cervical, o risco de morte é altíssimo e se não chegar aí a óbito, né, por muita proteção, sorte, enfim, mas se a pessoa resistir, que tiver uma fratura nessa região cervical, ela perde todos os movimentos de todas as partes do corpo e funções também, tanto que fica dependente de oxigênio, né? Então a pessoa fica, ela não consegue nem realizar movimentos que seriam, no caso, involuntários, como respiração. Então, vão precisar de aparelhos, né, de respirador, de ventilação mecânica, para o resto da vida em algumas situações, tá?